Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor presidente Sóstenes Silva. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ano de 2021. Estamos agora no segundo trimestre. Vamos estudar sobre Deus. Olha que tema interessante. Quero convidar você, meu amigo, minha amiga, professor, professora, membro em geral, para estar conosco durante esse trimestre, que vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus falará muitíssimo ao seu coração, porque vamos estudar aqui sobre Deus e as suas maravilhas, e você não pode perder essa que será uma das lições mais importantes para que nós possamos aprender e crescer espiritualmente. Por isso, quero desde já pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dá o glória, clica no sininho, todas as atualizações, pega a sua revista nova, se você não tem, acompanha comigo assim mesmo, dá tempo de você chegar à sua revista aí, a gente está postando vídeo com bastante antecedência, para que você possa no domingo dar aula. Se caso não chegar a revista, não tem problema, você vai conseguir da mesma forma trabalhando, se você compartilhar esse vídeo com todos os seus alunos de EBD. Espero vocês aqui depois da vinheta. Roda a vinheta. Nessa lição nós vamos estudar, sobre os atributos de Deus. E quero convidar você que não ainda conhece a revista, tem um vídeo especial gravado sobre isso. Tá? Dá uma olhadinha, ou então assim que terminar isso você vai lá no nosso canal, na nossa playlist, tem mais de 300 vídeos sobre EBD, e dá uma olhadinha sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza e o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Esse tema é um tema teológico praticamente, que é o que nós vamos estudar. Vamos lá, nossa revista? Muito bem. Lição 1, segundo trimestre de 2021, Deus se revelou à humanidade, 4 de abril de 2021. Nosso textuário está em Romanos 1,19. Porque de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verdade aplicada. A bênção de Deus, a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a sua glória. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Mostrar que Deus se revelou ao homem. Número 2, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. Número 3, buscar incessantemente pelo conhecimento. Olha, durante aqui a nossa lição, eu vou explicar tópico por tópico e vou falar de cada um desses objetivos, tá bom? Vamos lá. Nosso texto de referência está em Provérbios, capítulo de número 9, versículo 9 e 10. Dá instrução ao sábio e ele se fará sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Já deu para você entender que o tema nosso é conhecimento. As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com a inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, quem Deus é, a sua natureza e suas criações, seus atributos e tudo que é peculiar ao seu divino. Vamos estudar sobre Deus. E o primeiro ponto fala sobre a revelação de Deus. Tópico 1, a revelação de Deus. Gente, esse trimestre nós vamos estudar sobre Deus. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Nós, humanamente, não temos como compreender a Deus. Não temos como a nossa própria racionalidade humana entender a Deus, porque a nossa mente é uma mente finita, é uma mente extremamente limitada. Somos limitados pelo que nós sabemos, somos limitados pelo tempo, porque estamos limitados ao nosso próprio tempo, somos limitados, porque a nossa mente é humana, ela é falível, então ela é falha,
né? Às vezes pensamos uma coisa e erramos quando nós pensamos, nós nos esquecemos. Então a nossa mente humana ela é incapaz de entender e conhecer a Deus. Então, por mais que a gente tente conhecer a Deus, entender a Deus, nós jamais seremos capazes. Um exemplo disso é entender o amor de Deus. Como nós podemos entender o amor de Deus? Já que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como? Que tal maneira é essa? Não há palavras para explicar. E, de fato, não temos como entender e compreender a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso, é impossível que nós possamos acessar a Deus ou acessar o conhecimento de Deus. E isso é um ponto muito importante. Muitas pessoas debatem o conhecimento de Deus, querem chegar ao conhecimento de Deus, mas é impossível que o homem possa alcançar esse conhecimento sozinho. E é por isso que Deus se revelou. Pode parecer coisa simples de entender, mas não. Deus não foi o homem que descobriu a Deus. O homem não ficou procurando a Deus como se fosse um objeto e de repente ele está aqui, achei a Deus. Né? O homem é o cientista que vai atrás de Deus, o homem é um pesquisador que vai atrás de Deus, procura por Deus e encontra. Não. A criatura não encontra o seu Criador. Mas diferente de todas as religiões, os sistemas de crenças que nós conhecemos, é o Criador que se revela à sua criatura. Sim, foi Deus que se revelou ao homem. Por isso que no tópico diz a revelação de Deus. Deus se revelou ao homem. Nesse tópico será abordado sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza, de seus nomes, como encontramos nas Escrituras sobre Jesus Cristo. Por isso, nesse tópico nós vamos aprender a revelação de Deus. E como que Deus se revelou? Deus se revelou de muitas formas. No ponto 1, diz que fala sobre a revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, seu poder e sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão em Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Atos 14, 15 e 17, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que Deus se revelou de muitas formas, inclusive pela natureza. O Salmo 8 mostra isso. O salmista declara que ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e a majestade do Senhor. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que existe alguém por trás dela, que a fez, que a criou. É uma forma de Deus se manifestar através da natureza. Então você tem certeza que o sol nasce, sempre se porá, sempre teremos o verde, sempre teremos a água, sempre teremos, né, dependendo da ação do homem, que é um destruidor nato, né, mas se o homem preservar, a natureza estará sempre aí. A natureza é uma prova do amor de Deus, é Deus se revelando ao homem. Ok? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Não fique assustado quando pega a revista assim e falando, muitos alunos falaram comigo, não vou conseguir dar aula, o tema é difícil, é teologia. Meu irmão, nada disso. Você tem a mente de Cristo, eu estou aqui para te ajudar e a gente vai junto, você vai ver que não é difícil. Já passamos o tópico 1.1. Outros textos também falam sobre isso, o engrandecimento de Deus através da natureza. Por isso, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Olha aí que maravilha. Deus se revela através da natureza. Na teologia, esta categoria é identificada como um tipo de revelação geral. No 1.2 fala sobre os nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas escrituras um significado específico relacionado ao conhecimento de sua vida. Isso se torna claro quando tratamos de Deus. Esse Deus que nós temos, ele recebe vários nomes. O nome que ele se apresenta é a forma como ele age. Tá? Então Deus se revelou através de vários nomes diferentes para o seu povo. Então, aqui nesse 1.2, nós veremos alguns nomes, né, que Deus se revelou. Cada nome desse tem um significado. Por exemplo, Elohim, a forma plural, né, entendida com a maioria que significa plural de deuses, né? Yahvé, a versão Almeida traduz por Senhor. Adonai, Senhor, expressa a ideia de governo. Quando Deus se apresenta como Adonai, ele está querendo dizer, eu sou o Senhor que governa. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se apresenta com esse nome, ele quer dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada que ele não possa fazer. El Elyon, está aparecendo aqui os nomes aqui, você vai vendo. El Elyon, o Deus do Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Yahvé Metsiqueno,
ou Tsidkenu, o Senhor que vos santifica. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Shamá, o Senhor está ali. Jeová Elion, o Deus de Israel. Esses nomes que nós vimos aqui simplesmente demonstram, tá, como Deus se manifestou ao homem. Cada vez que ele se manifesta por um nome, significa que ele está se manifestando através do seu significado. Quando o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor, ele está querendo dizer que Deus ali de nada lhe deixa faltar. Jeová Rafá, o Senhor é meu pastor. Nesse caso, Deus se manifesta na vida dele como aquele que não deixa faltar nada. Assim como Jeová Chamar, significa que Deus está presente, Deus está ali. E como para Abraão, Deus se manifestou como Jeová proverá. Em todas as características essas manifestam a glória e o poder de Deus e a sua manifestação de forma diferenciada. Na minha vida, na sua vida, nós temos que entender que muitas das vezes Deus se manifestará com diversos nomes, um mesmo Deus, com características idênticas, que é da santidade, os atributos de Deus, mas a sua ação é uma ação diferenciada, de acordo com o nome pelo qual ele se representa. Na verdade, Deus estava querendo ensinar a nação de Israel o poderio de Deus, o seu poderio, o seu poder, a sua grandeza e a sua manifestação de amplas formas, de múltiplas formas, para que eles pudessem conhecer ou pelo menos perceber a ação de Deus através dos seus nomes. 1.3, a revelação através de Jesus Cristo. Então, no número 1, nós vimos que Deus revela-se através da natureza, recapitulando. Número 1.2, vimos que Deus revela-se através do seu nome, e 1.3, vimos que Deus se revela através de Jesus Cristo. E essa é uma das revelações mais fantásticas que eu gosto muito na Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:1 e versículo 14. Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Verbo aqui é o Logos, né? Logos significa palavra, Logos significa revelação escrita, Logos significa verbo, agir de Deus. Esse é o Logos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é importante notar que Jesus é esse verbo que estava no princípio em Gênesis, capítulo de número 1, quando ele diz, capítulo 1, capítulo 2, e até o capítulo 3 e o 4, quando ele diz: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Oh, glória a Deus. Então, Jesus é a maior revelação de Deus. Assim, significa que Deus habitou entre nós, tabernaculou, ou seja, passou a viver em nós. Tabernáculo significa habitação. Deus habitou entre nós, o Verbo habitou entre nós. Esse Verbo é a revelação especial, é a revelação como Jesus. Respondido ao pedido de Filipe, Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai, João 14:9, esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. Portanto, quando o Jesus estava ali como Deus encarnado, a maior revelação. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, é somente possível quando nós entendemos quem é Deus através das suas Escrituras. Maravilha, né? Vamos para o tópico 2. No tópico 2, vamos estudar a necessidade de crescer no conhecimento. Agora o autor vai mudar o seu foco e vai falar sobre como nós podemos crescer no conhecimento. E ele diz, né, que nós não devemos ficar como crianças, aceitando todo o vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Efésios 4:14. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou o apóstolo Paulo em Efésios 4:13. Portanto, é necessário conhecer a Deus, né? A necessidade de se conhecer a Deus. Deus se revela, mas nós precisamos conhecê-lo. É o tema do tópico 2. E como você pode ter o conhecimento? 2.1. Um conhecimento além do aspecto intelectual. O termo conhecer nas Escrituras muitas das vezes tem um sentido que vai além de simplesmente ter conhecimento intelectual de algo ou alguém. Oséias 6:3. Conforme os fiéis chegam a conhecer melhor o Senhor, ele vem como a chuva, trazendo mais bênçãos e vida sobre si. Conhecer a Deus significa entender os seus mistérios. Conhecer a Deus significa compreender a sua ação. Conhecer a Deus é saber quem Ele é.
Por isso é importante entender que não é apenas com o intelecto, uma vez que eu já expliquei que a mente humana ela é incapaz de entender a Deus. Portanto, nós devemos entender que esse conhecimento vai além do aspecto intelectual. Sabe por quê? Nenhum preparo intelectual substitui conhecimento da palavra de Deus e a sua simplicidade. Às vezes a gente quer inventar muita coisa, quer colocar coisa que não tem na Bíblia, quer dizer coisa que Deus não disse, quer procurar mistério onde não tem mistério, quer dificultar o que não está difícil, porque o Evangelho é claro, o Evangelho é puro, o Evangelho é simples. A palavra de Deus ela fala tanto como um doutor, como fala com uma pessoa simples que não tem instrução. Ela alcança a todos. Por isso que não é apenas pelo intelecto ou pelo intelecto que você vai entender e conhecer a Deus, porque o nosso intelecto nos trai. É através de um espírito manso, de um coração aberto para conhecer a vontade de Deus. Esteja aberto para estudar a Bíblia, esteja aberto para conhecer a Deus, através de um estudo sistemático como a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai conhecer cada vez mais da palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Esse termo é muito importante a gente entender. Como é que a graça e o conhecimento, elas andam juntas, né? Elas andam extremamente ligadas, porque para você entender a palavra de Deus, você não pode só querer pelo lado racional compreender, mas é preciso pedir que o Espírito Santo te dê uma interpretação, uma visão aberta e ampla sobre aquilo que está sendo lido, porque a palavra de Deus ela é mais do que um livro físico, ela também é inspirada pelo Espírito, e é o Espírito que inspira que pode nos ensinar, né, que pode nos levar a fazer de forma, em compreender, né, aquilo que está sendo falado de forma tremenda. 2.2. O conhecimento para o andar digno. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda o caminhar dos fiéis. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade, nós sabemos quem Ele é. E quanto mais nós sabemos quem Ele é, nós conhecemos o seu caráter. E quando conhecemos o seu caráter, nós procuramos andar de acordo com o que Ele quer para a nossa vida. Afinal de contas, Ele é santo. Hebreus 12:14. Por isso, Paulo orou, né, para que os colossenses fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, adquirindo sabedoria e inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Quando alguém diz que conhece a Deus, mas não cumpre a sua palavra, é alguém que, na verdade, não conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós andamos de acordo com aquele o qual nós conhecemos, para agradá-lo. Por isso, Jesus disse: vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Então não é só dizer que conhece a Deus. Você diz que conhece a Deus, mas não pratica a sua vontade, então de nada serve. 2.3. O conhecimento para um viver frutífero. O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus. Conhecimento leva a fruto, porque quando nós conhecemos, nós entendemos, nós começamos a obedecer. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. Né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. Quanto mais você estuda a palavra, mais você conhece a Deus, e quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Isso é que é tremendo na nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Não se esquece. Olha, você que não é membro do canal Boa Semente, seja membro do canal Boa Semente, e assim você vai ter vídeos exclusivos, ou então seja um apoiador do canal. A quantia é muito pequena, você pode cancelar quando quiser, mas vai me ajudar muito, e o nome dessas pessoas estão lá atrás no final, tá bom? Não deixe também de fazer nosso curso para professor de Escola Bíblica Dominical. Se você já fez, comenta aí, compartilha com mais gente, venha fazer parte dessa família. A aula é conosco mesmo, estamos nessa pandemia, as aulas são online, dinâmicas, tem certificado no final e o preço é baratinho. E se você ainda não tem como ainda nos ajudar, compre aí um livro pela Amazon, que é a nossa parceira comercial do canal Boa Semente. Mas o link tem que ser por aqui. E eu estou com uma oferta imperdível desse livro, da Teologia Pentecostal. O link está aqui embaixo, que vai te ajudar muito nesse trimestre, porque a gente está estudando teologia, estamos estudando sobre Deus. Amém?
Tópico 3. Alguns resultados de conhecermos a Deus. No tópico 1, nós vimos a revelação de Deus. No tópico 2, nós vimos a importância de conhecer a Deus. E no tópico 3, nós estamos vendo o resultado de quem conhece a Deus. Gostou? No tópico 1, nós vimos que Deus se revela pela natureza. Os céus declaram a glória de Deus. Ele se revela pelo seu nome, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Elion, e ele se revela por Jesus. No tópico 2, vimos que aquele que conhece a Deus anda conforme a sua vontade. E no tópico 3, vamos falar sobre os resultados de conhecermos a Deus. Euséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos no Senhor. E a 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento. E é nisso que a gente vai se apegar agora, é o assunto do tópico 3, como a gente vai entender a importância ou qual é o resultado, né, de você conhecer a Deus. Primeira coisa, 3.1, crescimento espiritual. É evidente que, num primeiro momento, o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir a fé, ou seja, para a salvação. Contudo, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós começamos a crescer espiritualmente. Muita gente fala assim: eu tenho saudade de quando eu tinha só 2 anos de crente, quando eu era novo convertido. Naquele tempo que era bom, que eu orava mais, que eu buscava mais, eu lia mais a Bíblia. Ora, tem alguma coisa errada, porque quanto mais tempo de cristão você tem, mais tempo você tem de se conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, seu amor tem que aumentar e não diminuir. Ou você está decepcionado com Deus? Acho que não é o caso. Então é importante você entender que quanto mais tempo passa, você vai estudando mais você vai crescendo espiritualmente. Isso tem que acontecer na minha vida. Ou seja, eu tenho que amadurecer. Por isso que no tópico 2.3 falou que o conhecimento produz fruto. Amadurecer é você crescer espiritualmente. Tem muita gente na igreja imaturo. Ele não suporta prova, não suporta crítica, não suporta aprovação, não suporta nada. Ele não suporta nem ele mesmo. Sabe por quê? Porque ainda não amadureceu, é uma criança ainda. E quando nós conhecemos a Deus, como somos discípulos de Cristo, nós não nos levamos por qualquer coisa, nós não nos levamos por qualquer boato, fake news, qualquer historinha, né? Porque a gente está alicerçado em Cristo Jesus. Segunda coisa que acontece com quem tem conhecimento de Deus é que a confiança de quem o conhece. 3.2. Quem conhece o nome de Deus pode confiar nele, pode buscá-lo na sua necessidade para engrandecê-lo. Quem não conhece não tem como confiar. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós podemos confiar, porque fiel é aquele que nos chamou. Oséias 4,6 fala que quem conhece não é confundido nem destruído. Leia aí essa referência, comenta aí. Quem não conhece não sabe como pedir socorro. Salmo 121,1, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Quem não conhece não sabe de onde virá o socorro, não sabe de onde virá a salvação, não sabe de onde virá nada. A confiança da vida eterna está baseada no conhecimento do Deus verdadeiro. Você conhece o seu Deus? Comenta aí se você conhece o seu Deus, porque quem conhece, confia. Infelizmente, muitos na igreja não conhecem a Deus. Eles são como Jó, apenas ouviram falar. Jó vai dizer isso quando Jó 42, no finalzinho do livro, depois de toda a aprovação, Deus aparece para ele e ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora ativei os meus olhos. É preciso que nós tenhamos uma experiência genuína com Deus para conhecê-lo através da sua palavra. Quem conhece a Deus não se decepciona. Quem conhece a Deus não desanima. Quem conhece a Deus está sempre na sua presença, confiando na sua palavra. 3.3. A sabedoria adquirida com conhecimento. Então, 3 coisas, né, que nós podemos aqui ressaltar da importância de quem conhece a Deus. Né? Vamos recapitular, fazer. Primeiro, crescimento espiritual. É a primeira coisa que nós temos, não é isso? Confiança de quem conhece. E terceiro ponto, sabedoria. Crescimento, confiança e sabedoria. Crescimento, confiança, sabedoria. Decorou aí, né? Esperto. 3.3, a sabedoria adquirida com conhecimento. Bom, o povo de Israel permanece fiel aos mandamentos de Deus. Despertaria em outros povos, se isso acontecesse, o interesse de conhecer ao Senhor. Além de demonstrar sabedoria, também gozaria de bênçãos advindas de seguir nos caminhos de Deus. Não que nós servamos a Deus para receber bênçãos, nós recebemos a Deus porque o amamos, né? Mas, com certeza, quando nós somos fiéis, nós recebemos bênçãos de Deus. Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação.
Efésios 1, 16, 17. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos sabedoria do Senhor para termos a nossa vitória. Conclusão: conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite que nós possamos conhecê-lo. Por quê? Porque ele se revelou para nós. Você só conhece alguém quando você anda com essa pessoa, quando você desenvolve intimidade. E essa intimidade pressupõe andar junto, fazer coisas juntos, estar com alguém, estar em convivência. Porque aí você começa a conhecer, a saber o jeito, o que gosta e o que não gosta, não é isso? Então, quanto mais você anda com alguém, mais você conhece. Assim também é com Deus. Quanto mais andamos com Deus, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E assim nos aprofundamos nos mistérios de Deus que Ele tem a nos revelar. Agora, na verdade, nós só conhecemos em parte. 1 Coríntios 13, 12. Por quê? Porque a nossa mente é isso, limitada. Muito bem. Nossa mente é limitada. Nós não sabemos tudo, mas chegará o dia em que nós o veremos como ele é. Deus abençoe você. Até a próxima lição. Não esquece de assistir o vídeo que eu conto toda a nossa revista para você já ir se preparando. Mesmo que não tenha EBD na sua igreja, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo. Né? Mesmo que tenha é online, deixa que eles assistam o vídeo, depois você grava o seu também, enfim, você conversa com eles online, mas não deixe de assistir o vídeo, não deixe de conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, quem ama a Deus, estuda a sua palavra. Estamos juntos nesse trimestre. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu vou orar uma oração de agradecimento e abertura desse trimestre. Pai, muito obrigado por esse trimestre, muito obrigado pelo que terminou e pelo que começa, muito obrigado pelo autor dessa revista. Senhor, que tu possa, Pai, nos abençoar nesse trimestre, que possa ser bênção para os professores, para as igrejas. Senhor, nesse momento tão difícil que o Brasil está passando e o mundo inteiro, nós cremos em Ti que vamos atravessar, ó Deus, essa crise e vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Pai, que esse vídeo seja bênção para os teus filhos, para as tuas filhas, para a tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Deus. Paz. Importante você entender esse texto. De acordo com Schilling, o wordpress.com. Alguns comentaristas dizem que esse foi meramente um caso em que Deus estava se referindo aos anjos, mas isto é improvável, já que no versículo 26 ele diz: Por isso, conhecimento vai além do aspecto espiritual. Desculpe, esse conhecimento vai além do aspecto intelectual.